Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um comentário de sábado, né? Antes de começarmos o comentário, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões por mais um comentário de sábado, né? O objetivo desse comentário é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço vibrações positivas de cura para os enfermos, envio vibrações positivas para os idosos, né? Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Peço, eu envio vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes. Peço paz, né, para todos os países, o planeta Terra, né? Paz para o Brasil, paz para todos os planetas, paz para o universo, paz para o Rio de Janeiro, paz para o presidente Lula, paz para o presidente Trump, que amoleça o coração dele em relação a essa disputa de poder. Ele tem que aprender de não querer ter, e sim ser, né? Peço para os irmãos e as irmãs da Venezuela, né, que estão com esse terremoto, né? Eu peço vibrações positivas de consolo para eles, né? Muita paz, harmonia, compreensão, entendimento, compaixão, misericórdia, né? Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. Comunicado, fundo nosso lá 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O tema de hoje, eu vou falar sobre a chama gêmea, né? Eu vou botar aqui um vídeo, né? Rapidinho. E eu vou falar sobre esse tema. No campo espiritual das chamas gêmeas, acredita-se que o encontro entre essas duas almas provoca No campo espiritual das chamas gêmeas, acredita-se que o encontro entre essas duas almas provoca um profundo despertar de consciência. Muitos relatam sensações intensas, expansão da percepção, aumento da intuição, sonhos vívidos e uma transformação acelerada em diversas áreas da vida. Dentro dessa visão espiritual, diz-se que o reencontro das chamas gêmeas ativa simbolicamente hélices adormecidas de DNA. Essa linguagem não se refere ao DNA biológico comprovado pela ciência, mas sim a um conceito energético e metafórico que representa a ativação de potenciais da alma que estavam latentes. Quando as chamas gêmeas entram em contato, ocorre uma intensa troca vibracional. As sombras são iluminadas, feridas antigas vêm à superfície para a cura e talentos esquecidos começam a emergir. É como se a presença do outro funcionasse como uma chave capaz de despertar memórias profundas da essência espiritual. Essa ativação pode se manifestar através de aumento da intuição e da mediunidade, sensação de conexão com algo maior que a personalidade, expansão da consciência espiritual, despertar de dons de cura, canalização ou percepção energética, necessidade intensa de alinhar-se ao propósito de alma, liberação dos padrões ancestrais e kármicos. Muitas tradições esotéricas ensinam que o verdadeiro propósito da jornada das chamas gêmeas não é apenas um relacionamento romântico, mas a evolução da consciência. O reencontro age como um catalisador que impulsiona ambos para um nível mais elevado de autoconhecimento e serviço ao coletivo.
Quando essa ativação acontece, a pessoa começa... O limite do seu cartão tá travando suas compras? Aqui você tem limite extra para aproveitar as... No campo espiritual das chamas gêmeas, acredita-se que o encontro entre essas duas almas provoca um profundo despertar de consciência. O maior que a personalidade, expansão da consciência espiritual, despertar de dons de cura, canalização ou percepção energética. Necessidade intensa de alinhar-se ao propósito de alma. Liberação dos padrões ancestrais e kármicos. Muitas tradições esotéricas ensinam que o verdadeiro propósito da jornada das chamas gêmeas não é apenas um relacionamento romântico, mas a evolução da consciência. O reencontro age como um catalisador que impulsiona ambos para um nível mais elevado de autoconhecimento e serviço ao coletivo. Quando essa ativação acontece, a pessoa começa... Se o inquilino atrasou o aluguel... Então, vamos lá. A alma gêmea é uma conexão espiritual, tá? Essa conexão espiritual são de dois corpos diferentes, né? É uma atração, não é assim a alma gêmea que as pessoas falam, que é chama gêmeas, tá? Essa chama de conexão, tá? Então ambos ficaram conectados um ao outro, né? Só que essa conexão ela vai ter características, né? Vai ter, chamado assim, a primeira característica, o espelhamento. O que seria o espelhamento? É um encontro, se reflete naquilo que a gente está pensando e naquilo que a gente está agindo em relação àquela outra pessoa. Então, é chamado no início Então, esse amor brando, né, você vai ter insegurança, mas o olhar de conexão, ele continua, porque eles estão se conhecendo, né? E eu separei algumas coisas aqui para falar. Você vai ter essa insegurança e o potencial também. De que forma? Tá? Houve uma conexão. Essa conexão, você vai ter essa atração toda, né? A insegurança é que você não sabe se tudo aquilo que você acha tem a ver com aquela outra pessoa, né? Aí você tem aquela insegurança. Porém, você tem um potencial quando você vai se envolvendo com essa pessoa, senão você vai vendo potencial, né? E aí vai ter na intensidade, né? Isso é uma outra característica também. E nessa intensidade, ela vai ter uma relação descrita com magnetismo. Ela vai ter um magnetismo muito forte de atração, né? E transformação. Então ali o ser vai se transformando mediante o conhecimento de cada um. Então eles vão crescendo juntos espiritualmente, né? Que houve uma abertura para essa conexão. Para essa conexão aqui. Essa conexão aqui, ele é mais colocado numa transformação, né? No despertar do estado de consciência, tá? É nesse sentido que vai ver essa conexão, esse despertar no estado de consciência de cada um. Não de só olhar para fazer sexo, não é nada disso. É um despertar de consciência. Então você vai ter um propósito também, né? Um propósito de quê? Nesse despertar, nesse crescimento. E ele vai ser evolutivo, né? Ambos vão crescer, né?
não vai ter apenas um romance. Aí que é o detalhe, né? Nessa chama, você não tem só apenas um romance, você tem uma união de conexão, de despertamento do estado de consciência. Ambos vão crescendo. Às vezes você pode ter uma pessoa que ela seja mais um pouquinho à frente do que a outra, mas ambas vão crescer. E não tem retorno, né? Aí você vai ter as fases do relacionamento. Ele é colocado, né? Os autores colocam, no primeiro ciclo é a bolha do amor. O que é a bolha do amor? É você se trancar, né, naquele relacionamento. Se aquele relacionamento vai estourar ou não, é uma outra história, mas você fica ali grudado, né? Isso aí são fases, né? A segunda fase, ela pode estar relacionada a uma crise, né? Porque vai ter divergências, né? Pode ter. Essa segunda fase, né? Ela pode ter uma crise e pode ter uma separação, mas essa crise ela só vai ter quando tem ainda o outro, é imaturo ainda, né? Ela não tem aquele crescimento ainda, não despertou totalmente. Mas geralmente ela não ocorre isso, porque os dois estão crescendo juntos, né? E aí quando tem isso, tem um atrito, tem um distanciamento, né? E aí tem o despertar que eu já falei, né? Essa é uma fase. Quando você entra nesse despertar, né, você não consegue ter essa divergência de pensamento, tá? Então você não tem crise. Toda crise ela passa assim despercebida para você, porque você está no mesmo patamar, né, junto com a outra. Então qualquer problema é assim. Vou tentar ser mais um pouco mais claro nesse despertar aqui. Quando a pessoa ela pratica muito bem, né, na vida dela, quais são as características que a gente analisa aí? Analisa que essa pessoa, de tanto praticar o bem, ela está no seu plano de encarnação, ela está cumprindo naquilo que ela veio fazer encarnada aqui na Terra, né? E às vezes ela está fazendo além do que o planejado, né? Então esse processo evolutivo dela está muito grande. Então quando a gente mais pratica o bem, faz o bem em todos os sentidos, nós estamos nos despertando cada dia mais. Então nós estamos cumprindo a nossa etapa aqui. Então é nesse despertar que acontece esse despertamento, né? Porque o foco aqui é no seu interior. Porque ninguém vai se despertar de fora para dentro, se de dentro para fora. Por isso que Jesus fala que cada um de nós tem o reino de Deus dentro da gente. Quando a gente desperta esse reino de Deus dentro da gente, a gente começa a evoluir, né? Então, exemplo. Então, se eu não perdoava, começo a perdoar, né? Se eu ofendi, as pessoas param de ofender, peço perdão no momento que eu cometo algum pecado, algum erro, né? Então você não volta mais atrás de fazer as coisas erradas nesse despertar aqui. Por isso que quando ele coloca aqui essas fases, ele bota a crise antes do despertar. Porque quando você desperta, você não tem essa crise, né, que você tinha antes, né, de ficar chateado ou chateada com a pessoa, né, não perdoar a pessoa. Você não faz mais isso, né? Você não tem essa crise. E aqui você tem um respeito, porque você não vai cometer mais adultério, porque o seu despertar já chegou num ponto que você não pode retornar mais. Então você não comete mais adultério. Então você não vai fazendo as coisas erradas que você fazia nesse despertar aqui. Por isso, no despertar desse relacionamento que é importante dos dois, né?
E por isso que o foco aqui é o seu interior, né? Você foca no seu interior para você conseguir trabalhar bem esse despertar, né? E aí, você, nesse despertar, ele bota aqui com o quarto ciclo. Nesse despertar, ele coloca a união. Depois de despertar, vem a união. Então, você consegue ter união. Você não fica mais entrando em crise, desunião, como no segundo ciclo. Mas você pode ultrapassar, passar do primeiro por terceiro ciclo, que é o despertar, né? Então você tem uma evolução individual. Então, essa evolução que está nessa união, porque está estável, então o teu despertamento é individual. Só que ambos vão crescer nesse despertamento individual. Então todo esse procedimento, esse processo vai estar para ambos, não vai estar só para um lado só, né? Então é nesse contexto que tem a chama, né? Então você tem as características, né, que você vai passar, e você tem as fases, né, desse relacionamento. Você tem o ciclo, que é a bolha, né, que é do amor, né, que está se conhecendo. Você pode ter a crise, mas se você se despertar logo no primeiro ciclo, você ultrapassa o segundo, que é a crise, né, ou uma separação. E aí você vem o despertar. No despertar você consegue, né, fazer todo esse trabalho. E aí você tem o último estágio, que é a união. Você está ali unido, né, nesse crescimento individual. Que cada um vai crescer individualmente. Os dois estão juntos, mas cada um vai crescer individualmente. E nesse despertar, desse crescimento individual, vai ter uma simbiose, que é essa conexão entre os dois, de crescer juntos, né? Então é nesse contexto que eu trago essa informação. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um comentário de sábado, né? O objetivo foi atingido de eu ter levado uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um comentário de sábado, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão ou irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.